ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, e também paz aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado, Deus, pela comunhão dos santos, obrigado pela igreja do Senhor, obrigado porque o Senhor nos permite ouvir da Tua palavra, ouvir a pregação da Tua palavra. Fala, Senhor Jesus, aos nossos corações neste momento, ilumina, Senhor, as nossas mentes, abençoa, Deus, esse momento de pregação, que possa, Deus, edificar e encorajar os crentes da Tua igreja neste momento. Que as palavras proferidas neste púlpito sejam agradáveis ao Senhor e sejam a vontade do Senhor para a Tua igreja. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, se tem uma coisa que a humanidade tem falado muito, repetidas vezes, é sobre paz. Paz entre os povos, acordos internacionais, diplomacia e várias tentativas de trazer paz aos povos. Mas o que realmente pode trazer paz? O que realmente pode unir os povos? Quando o ser humano pecou, ele ficou com inimizade contra o seu semelhante, contra o seu próximo. Uma inimizade horizontal. E ele também ficou com a inimizade contra Deus. Uma inimizade vertical. E o que pode unir esses povos uns aos outros e a Deus? É sobre o trecho da carta. Ele está falando com os efésios, que eram de cultura grega e eram gentios. E aí, para a gente entender esse texto, a gente precisa entender o que é o gentil. Quando a Bíblia fala gentil, tal pessoa é gentil, gentil com O, né, não com L. O que significa a pessoa ser gentil? Gentil, meus irmãos, é qualquer pessoa que não seja judeu. Para o judeu, o mundo era dividido em dois povos. Ou você era judeu, ou você não era. Se você não era judeu, então você é gentil. Então os gentios são os gregos, os romanos, os brasileiros, os americanos, os africanos, os europeus. Qualquer pessoa que não seja judeu é gentil. E a essas pessoas que Paulo está se dirigindo. E Paulo vai abordar essa questão em 3 etapas. Ele vai dizer primeiro como os gentios estavam antes. Depois, ele vai dizer o que Cristo fez. E finalmente, em terceiro lugar, ele vai dizer o que os gentios se tornaram quando eles são alcançados por Cristo. Então, o que os gentios eram, o que Cristo fez e o que eles se tornaram se eles forem alcançados pela graça, pela salvação. Então, do versículo 11 a 12 que nós lemos, Paulo vai dizer como é que os gentios estavam. Em que situação, qual era a situação espiritual desses gentios. Então, Paulo, no verso 11, ele convida os efésios a se lembrarem do estado em que eles estavam antes. É sempre bom lembrar que Éfeso, onde moravam os efésios, era uma cidade
conhecida por sua idolatria. Lá existia o templo de uma deusa romana e grega chamada Diana. E a adoração àquela deusa dava muito lucro para os comerciantes daquela época, porque eles faziam recipientes para vender, recipientes para pôr o ídolo e vender. Quando Paulo chega naquela cidade pregando a palavra, acontece um avivamento naquele lugar, porque muitas pessoas deixam aqueles ídolos e passam a seguir Jesus. E mais, muitas pessoas que praticavam feitiçaria e magia, elas queimam os livros de feitiçaria, abandonam aquela vida e vão para Jesus. Acontece um avivamento naquela cidade de Éfeso. Eles agora conhecem a Jesus e abandonam aquela vida. Mas aí Paulo quer lembrar o estado que eles estavam antes deles ouvir o evangelho. Como eles estavam? Em primeiro lugar, ele diz, olha, vocês gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Então, eles eram chamados de incircuncisos pelos que eram circuncidados. Quem eram os circuncidados na carne, aqui que ele diz? Os judeus. Então, os judeus, eles se intitulavam circuncidados, circuncisos, e chamavam os gregos, os gentios, de incircuncisos. Então, nessa época em que eles eram conhecidos como incircuncisos, separados do Senhor, Paulo começa a dizer, verso 12, naquele tempo, nesse tempo, vocês estavam, em primeiro lugar, sem Cristo. Eles estavam sem Cristo. Os moradores de Éfeso e os gentios em geral estavam sem Cristo. Se eles estavam sem Cristo, eles estavam sem salvação. Porque só existe salvação em Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então a pessoa que está sem Cristo, é muito sério a situação, porque ela está sem salvação, ela está sem acesso ao Pai, sem acesso a Deus, sem acesso à salvação que Deus proporciona. Esse era o primeiro estado que eles estavam. Os efésios, os gentios, eles estavam sem Cristo, sem Jesus, eles não conheciam. Em segundo lugar, meus irmãos, eles estavam separados da comunidade de Israel. Está aí no verso 12. Eles estavam, meus irmãos, separados dos israelitas, geograficamente, culturalmente, religiosamente. Eles estavam totalmente separados de Israel. E isso era prejudicial, por quê? Porque foi em Israel em que Deus primeiro se revelou. Foi em Israel que Deus primeiro estabeleceu a sua aliança, que Deus primeiro entregou os 10 mandamentos da aliança, o tabernáculo, o templo ficava em Israel, a presença de Deus, onde os povos iam adorar, era em Israel, era em Jerusalém, onde os judeus iam, mas eles estavam separados da comunidade de Israel. Hoje de manhã, nós tivemos uma aula, quem não veio perdeu, que nós falamos bastante sobre isso, foi muito interessante, que quando lá naquele trecho da mulher samaritana, em que Jesus diz, a salvação vem dos judeus. O que Jesus quis dizer? Porque começou lá no Antigo Testamento, Deus quis escolher um povo, para a partir daquele povo, começar lá o processo de revelação da sua palavra, para depois expandir-se para os povos e para o mundo, mas tinha que começar em algum lugar, em algum povo. Deus poderia ter escolhido os egípcios, os mesopotâmicos, os romanos, mas Deus escolheu os judeus. Deus escolheu os israelitas, os profetas eram israelitas, Davi era israelita, como nós vimos. Não significa que um gentio naquela época não podia se converter. Ele até podia, mas para ele ser incluído na aliança, ele tinha que se submeter
aos rituais dos israelitas. Ele tinha que ser circuncidado, ele tinha que participar das dietas dos israelitas. O israelita não podia comer qualquer coisa. Eles tinham regras cerimoniais que os distinguiam dos gentios. E ele também tinha que ir pelo menos uma vez ao ano a Jerusalém, não importa onde ele morasse, ele tinha que ir para participar das festas judaicas, a festa da Páscoa, a festa dos Pentecostes e a festa das cabanas. Eram festas que eles tinham que ir, e era em Israel. Mas os gentios majoritariamente estavam separados da comunidade de Israel. E os judeus, meus irmãos, eles tinham uma série de leis que os diferenciavam dos gentios. Por quê? Porque era entre eles, entre o povo de Israel, que estava o templo, representando a presença de Deus. E os judeus, para estarem próximos daquele templo que representava a presença de Deus, eles tinham que seguir rituais de purificação, eles tinham que seguir uma dieta específica, eles tinham que seguir prescrições para se aproximarem da presença de Deus. Está lá em Levítico. A primeira coisa, quando uma pessoa quisesse se aproximar do templo, ele tinha que oferecer um animal para ser sacrificado. E ele tinha que manter rituais de purificação. Por exemplo, quando uma mulher menstruava, ou quando uma mulher ganhava filhos, ela tinha que fazer um ritual de purificação, porque ela estava no meio de uma comunidade onde estava o templo que representava a pureza, a santidade do Senhor. Então o homem também tinha que passar por rituais de purificação, porque isso era simbólico, isso era para ilustrar que o homem, ele precisa estar, para estar na presença de Deus, ele precisa ser purificado, ele precisa ser aceito, né? Isso é simbólico porque aponta para Cristo. Em todo tempo isso aponta para Cristo. Então essas regras distinguiam os gentios, porque o gentio não tinha essas coisas. O gentio podia comer qualquer coisa. O gentio não tinha essas regras de purificação, de lavagem com água, não tinha nada disso. E isso separava, distinguia, dava para saber quem era judeu, quem não era, por essas práticas. Quem estava incluído na aliança e quem não estava, por essas práticas que os judeus faziam, que está lá em Levítico. Terceiro lugar, meus irmãos, eles eram estranhos às alianças das promessas. Eles eram estranhos, como se fossem estrangeiros. Eles, como eu disse, foi em Israel que Deus começou a sua aliança, em que Deus começou a se revelar, né, o pacto da graça, com os sacrifícios de animais, com os sacerdotes, foi lá em Israel. Quem estava fora era estranho a essas coisas, não entendia, não conhecia essas coisas. Então eles estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa. E por causa disso, em quarto lugar, eles estavam sem esperança, como o texto diz, não tendo esperança. Os gentios, eles não tinham esperança, porque a esperança ela vem de Deus. E se eles não estavam incluídos no pacto da graça, então eles não tinham esperança. Eles buscavam formas de achar alguma coisa para suprir o vazio. Então eles começavam a procurar outros deuses, outras formas de suprir de alguma forma o vazio deles. Que todo ser humano tem um vazio e só Deus que preenche. Então eles não tinham a esperança. Só quem tem Deus é que tem esperança para essa vida e para o porvir. Então eles estavam sem esperança. E aí eles procuravam depositar a sua confiança na natureza, na madeira, na pedra, no ouro, no dinheiro, na prata. Eles procuravam porque eles estavam sem esperança. Em quinto lugar, eles também estavam sem Deus. Eles estavam sem esperança, estavam sem Deus. Olha só que situação. Sem Cristo,
separados da comunidade santa, estranho à aliança, não tinha esperança, estava sem Deus. Eles tinham os deuses deles, mas aqueles deuses eram falsos, então, sem Deus. Não tinham Deus, porque aqueles deuses eram madeira, era pedra, não era Deus de fato. Então eles estavam sem Deus. Quando a gente olha para esse perfil aqui, meus irmãos, e aplicando para nossas vidas, isso aqui não era só os efésios, isso aqui é todos nós, como estávamos antes de sermos alcançados pelo Evangelho. Estávamos sem Jesus, estávamos sem esperança, estávamos mortos, como diz o texto anterior, que foi pregado aqui, nos nossos delitos e pecados. Estávamos, meus irmãos, separados do povo de Deus, não tínhamos prazer nas coisas de Deus, o mundo era mais prazeroso para nós, as coisas mundanas eram mais atraentes, as coisas mundanas é que nos satisfaziam. Estar na igreja, estar adorando ao Senhor, isso nós achávamos que não éramos para nós. Mas Deus nos alcançou, Deus nos trouxe até Ele, mesmo nós não sendo antes, Ele trouxe para nós, como nós vamos ver. Esse, meus irmãos, é o perfil de todos aqueles que estão sem Cristo. Está aí a necessidade de nós nos voltarmos a Ele, se ainda não nos voltamos, e proclamar essas verdades benditas para todos aqueles que estão sem Deus, porque todos aqueles que estão sem Deus, não existe meio termo, eles estão sem Cristo, sem salvação, fora da comunidade santa, estranhos às alianças das promessas, eles não têm esperança e eles estão sem Deus, não tem meio termo. É esse o perfil, é essa a situação das pessoas que ainda não foram alcançadas pela graça. E nós que já fomos, é nosso papel lutar e empenhar, proclamar, para que elas também sejam alcançadas. Agora, meus irmãos, que nós vimos como os gentios estavam, vamos ver o que Jesus fez, o que Deus fez. Qual foi a obra que Deus fez na vida dos gentios e fez na minha e na sua vida para estarmos aqui hoje, esta noite, louvando e adorando o nome de Deus. A partir do verso 13 do texto. Diz assim: mas agora, esse mas aqui do apóstolo Paulo é muito bonito, porque ele está traçando um perfil de como as pessoas estavam sem Deus. Vocês estavam sem Deus, vocês estavam sem esperança, vocês estavam sem Cristo, mas agora, esse mas está cheio de graça, está cheio de esperança, está cheio de amor de Deus. É como no texto anterior, que fala, vocês estavam mortos, vocês estavam sem Deus, vocês estavam seguindo o curso deste mundo, mas Deus, sendo rico em perdoar, tirou vocês dessa vida. Não é isso que o texto vai nos ensinar? De novo aqui ele vai dizer, mas agora, em Cristo, vós que antes estavais longe, quem estavam longe? Os gentios, estavam longe das alianças de Deus, agora eles foram o quê? Aproximados, está aí no texto. Eles estavam longe, mas por causa de Jesus eles foram aproximados. E como eles foram aproximados? O que aconteceu? Pelo sangue de Cristo. O sangue de Cristo aproximou os gentios a Ele. Deus quis fazer um grande povo, não um povo de uma etnia só, mas um povo com várias etnias, de pessoas vindas de tudo quanto é lugar, de vários lugares. Ele quis trazer agora, por meio do sangue de Cristo. Esse é o poder do sangue de Cristo, aproximar as pessoas dele, aproximar as pessoas de Deus. Pessoas que antes estavam longe, hoje podem
se achegar para perto de Deus por causa do sangue de Cristo. O sangue de Cristo fez isso na minha vida, na sua vida e pode fazer em qualquer pessoa. Não existe uma pessoa que esteja tão perdida que Deus não possa alcançar. Não existe, porque o sangue de Jesus ele é poderoso para aproximar as pessoas para Ele. Ele aproximou os que estavam longe por meio do seu sangue. E aí no verso 2, em segundo lugar, ele vai dizer que Ele é a nossa paz. Porque Ele é a nossa paz. O que realmente vai trazer a paz, meus irmãos? É o Evangelho. O ser humano tenta, faz várias formas, faz acordos e procura isso e aquilo, mas o que traz mesmo a paz entre os povos é o Evangelho. O Evangelho é a solução para o mundo. O Evangelho é a solução para o mundo. Não é nada além do Evangelho, somente o Evangelho. É o Evangelho que salva. É por isso que nós pregamos o Evangelho. A igreja existe para proclamar o Evangelho. A igreja poderia, meus irmãos, fazer um monte de outras coisas e não pregar o Evangelho, mas se ela fizesse isso, se ela se esquecesse do Evangelho, não faria sentido a sua existência, porque a única coisa que é a solução para o mundo é o Evangelho. Imagina se a igreja fosse apenas um clube de encontro, em que nós nos encontrássemos, nos conversássemos uns com os outros e perguntássemos como é que foi a semana, como é que foi isso e aquilo. Isso é tudo muito bom, mas imagina se fosse só isso. Se a igreja fosse só um ponto de encontro, a gente fizesse isso, não tivesse exposição bíblica, não tivesse estudo bíblico, não tivesse ensino do Evangelho e a gente fosse embora para casa. Qual era a diferença das coisas do mundo? Ia ter alguma diferença? Tem. Mas o Evangelho, que é poderoso para nos salvar, é o que nos diferencia. Por isso que nós investimos na excelência da pregação da palavra do Evangelho, porque é ela que vai te salvar. É ela que vai trazer a salvação para a sua vida e para quem precisa de salvação e para quem vai até os pés do Salvador. É isso que nós precisamos fazer. Claro, fazemos confraternizações, obviamente, mas o foco, o centro é o Evangelho, porque só Ele que vai te salvar. Então, meus irmãos, Ele é a nossa paz, o que de ambos, judeus e gentios, fez um só. Olha só que interessante. Hoje de manhã, eu acho que Deus vai conduzindo as coisas, né? A palavra de hoje de manhã deu uma base assim, muito boa para mim poder explicar. A gente viu a inimizade que tinha entre os judeus e os samaritanos, né? E não só entre os samaritanos, mas os gentios de forma geral. E só o Evangelho, só a obra de Jesus conseguiu trazer união para esses povos, para todos os povos. Então, ele diz, Jesus é a nossa paz, o qual de ambos quem? Judeus e gentios. O contexto do texto aqui é judeus e gentios. Dos dois, ele fez um. Olha só que maravilha. Quem é que pode fazer isso? Qual é o acordo internacional que pode fazer dois povos inimigos fazer eles pertencer ao mesmo povo? Só Jesus para fazer isso. Só Jesus é poderoso para fazer essas coisas. Então, de ambos, ele fez um só. Ele fez um só. E aí ele vai continuar dizendo, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio. Quando Paulo fala dessa parede de separação, ele está aludindo a uma coisa que tinha lá no templo, que falamos de manhã, de novo sobre isso também. O que estava lá no templo? Meus irmãos, o templo era um lugar onde estavam os utensílios sagrados e aonde o povo ia para adorar e os sacerdotes iam para ministrar. Então era lá no templo.
E no templo, meus irmãos, ele tinha anexos, pátios em anexos. Não era só o templo, né? Tinha estruturas em volta do templo, pátios mesmo, onde as pessoas podiam ficar, porque as pessoas não podiam entrar no templo mesmo, né? Porque só entrava no templo os sacerdotes. Então as pessoas ficavam de fora nos pátios externos ao templo. Só que, se você fosse gentil, tinha um muro antes desses pátios, e você ficava atrás daquele muro, e aí tinha um pátio só para os gentios, chamado Pátio dos Gentios. Então, os gentios, eles não podiam chegar nos pátios mais próximos do templo, onde Deus era adorado. Eles ficavam mais afastados, e tinha um muro. E nesse muro, meus irmãos, tinha uma placa explicando para os gentios, escrito assim: não entre, não avance. Tinha uma placa na porta. Então, se viesse um grego, um romano, para adorar ao Senhor naquela época, ele tinha que adorar lá longe. E tinha um muro separando, ele ficava bem afastado. Só se você fosse judeu, você entrava pelo pátio dos gentios, aí sim, depois dos pátios dos gentios, você podia entrar no pátio dos judeus, que era mais perto, e adorar o Senhor. Mas se você fosse gentil, você ficava de fora do muro, adorando de fora, no pátio dos gentios. E aí Paulo fala que esse evangelho maravilhoso de Jesus, o que ele fez? Derrubou a parede que estava no meio. Essa parede é uma alusão a esse muro, ilustrativamente. Não existe mais, meus irmãos, separação entre judeus e gentios, ou entre judeus e qualquer outro povo. Não existe mais. Porque Jesus, ele derrubou essa inimizade. Então a igreja do Senhor, o povo de Deus, ele é constituído de pessoas de vários povos, sem inimizade nenhuma. Porque o muro que separava, ele foi derrubado. Não existe mais. Não existe mais o pátio dos gentios e o pátio dos judeus. Não, todos juntos adoram a Deus. Qualquer pessoa de qualquer lugar agora pode fazer parte, sem nenhuma ressalva, sem nenhuma restrição. Então, a estrutura do templo no Antigo Testamento, ela era interessante, porque ela demonstrava essa separação entre o homem com o homem e entre o homem com Deus, porque não era qualquer pessoa que podia entrar no templo, era só os sacerdotes. E mesmo dentro do templo tinha uma divisão, um véu, que separava o lugar santo do lugar santíssimo. E nesse lugar santíssimo, ninguém podia entrar, só o sumo sacerdote, uma vez por ano. E quando Jesus morre, esse véu é rasgado de alto a baixo. Não há separação mais entre o homem e Deus, e entre o homem e o seu semelhante, porque tanto o véu foi rasgado e esse muro foi derribado. Só Jesus, meus irmãos, para fazer isso, ele fez um só. Então, o judeu, para pertencer ao povo de Deus, ele precisa se render a Cristo. E o gentio, igualmente, para ele pertencer ao povo de Deus, ele precisa se render a Cristo. Os judeus e os gentios estão agora na mesma situação, por isso, ele fez um só. E agora a igreja pode conter tanto judeus quanto gentios. Ele fez um só. Ele tirou essa inimizade. Meus irmãos, é por isso que nós, cristãos da igreja, nós não temos razão nenhuma para ter preconceito. O ser humano tem uma tendência natural de se achar melhor do que quem é diferente, quem tem outra cultura, quem tem outra língua, quem tem outros costumes. A gente tem uma tendência natural de nos acharmos culturalmente superiores, mas no Evangelho isso não faz sentido. Não existe mais preconceito. Na igreja não pode haver preconceito contra nenhum povo, contra nenhuma nação, porque estão todo mundo na mesma situação. Todo mundo precisa de Cristo, e se hoje você tem Cristo é porque você foi alcançado pela graça. E você tem que orar para que a mesma graça que te alcançou, alcance aqueles povos que ainda não têm, que o Evangelho chegue lá.
Ao invés de nos sentirmos superiores, ore para que o evangelho chegue lá e que eles sejam alcançados pela mesma graça que você um dia foi alcançado. Na igreja não há espaço para preconceito, para discriminação, porque Deus derrubou toda inimizade. Toda inimizade. Não existe preconceito. Além disso, meus irmãos, Jesus ele aboliu em sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança. Quando eu digo que Jesus aboliu em sua carne a lei e o dos mandamentos, eu não estou dizendo que Jesus agora tirou toda aquela lei de Moisés e você pode fazer o que você quiser, porque agora é o período da graça. Agora é a graça, você faz o que você quiser. Não é isso. A lei moral continua, aqueles 10 mandamentos lá são válidos. O que o texto está dizendo é que Cristo ele derrubou todas aquelas leis cerimoniais que os judeus faziam para se aproximar de Deus. Lembra que eu falei que o judeu, para se aproximar de Deus, ele tinha que passar por vários rituais? Primeiro a circuncisão, depois ele tinha que entrar com um animal para Deus, e dependendo se ele tivesse tocado em um cadáver, por exemplo, ele tinha que ficar um tempo afastado. Ele não podia. Por exemplo, a Páscoa, quando a Páscoa era celebrada, se algum judeu tivesse tocado em algum cadáver, ele não podia participar da Páscoa, porque ele estava cerimonialmente impuro. Então ele tinha que passar por um processo de purificação. Então a pessoa, para ir ao templo, ela tinha que passar por um processo de purificação. Por exemplo, a mulher, quando tinha filhos, ela passava por um tempo, um período de purificação. E eram rituais que passavam a ideia de que para você se aproximar de Deus, você precisava se purificar. Mas quando Jesus morre na cruz do Calvário e o sangue dele é derramado, aquele sangue, meus irmãos, ele nos purifica de toda iniquidade, de tudo aquilo que nos separa de Deus, de forma que aquelas coisas lá de Levítico, né, que não podia comer certos animais, não coma tal animal porque esse animal é impuro, não toque nisso porque isso é impuro, não faça isso porque isso é impuro. Essas coisas, meus irmãos, elas apontavam para a obra de Cristo, que nos purifica de tudo. Então todas essas regras cerimoniais foram abolidas em Cristo, porque Cristo as cumpriu de uma vez por todas. Aquelas leis cerimoniais, elas exigiam satisfação, alguém que satisfizesse. Jesus veio e cumpriu todas elas. Não só cumpriu de obedecer, mas cumpriu de ele mesmo ser a oferta que agradava a Deus. Os judeus continuamente ofereciam cordeiros e matavam os cordeiros e derramavam o sangue daquele cordeiro. O tempo todo aquilo acontecendo. Quando Jesus veio, ele cumpre de uma vez por todas. E os sacerdotes da linhagem de Levi, eles eram diferentes de Jesus, porque os sacerdotes da linhagem de Levi, eles eram somente o ofertante, que levava o sangue de um animal na presença de Deus. Jesus, que é de uma ordem sacerdotal superior à de Levi, ele não é só o ofertante, mas ele também é a própria oferta. Jesus não entrou na presença de Deus com o sangue de um animal. Jesus entrou na presença de Deus com o seu próprio sangue, porque só o seu sangue pode nos purificar. É isso que Paulo está dizendo. Ele aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Então essas ordenanças, não coma isso, não toque nisso, não faça aquilo, acabou, porque Jesus cumpriu de uma vez por todas, como está escrito lá em Hebreus. Ele cumpriu, então ele tirou a inimizade e aboliu todas essas leis cerimoniais. E é interessante, como eu falei, a lei cerimonial, ela dividia, né, quem era judeu e quem não era. Porque o gentil não estava nem aí para não pode comer isso, não pode comer aquilo, ele não importava, ele não tinha essas regras de purificação, e o judeu tinha, né? Tanto é que lá em Atos 11, versículo 2, os membros da igreja, que eram judeus ainda, eles acham estranho o apóstolo Pedro entrar na casa de gentios e comer com eles.
Ele fala assim, olha só, o apóstolo Pedro entrou na casa de gentios, come com eles e fica com eles. Porque existia essa questão cerimonial de pureza, que o judeu seguia e o gentio não. Cristo acabou com isso, porque ele cumpriu de uma vez por todas a lei cerimonial. E mais, Jesus fez mais. Ele reconciliou os dois em um só corpo com Deus por meio da cruz do Calvário. A cruz uniu. Ele reconciliou. Não existe mais motivo para ter inimizade entre gentio e judeu, porque ele reconciliou os dois em um só corpo por meio da cruz. Isso significa, meus irmãos, que Deus não tem dois povos, a igreja e Israel, como se Israel fosse um outro povo que Deus tem. Não, ele sempre teve só um, e esse um é a igreja. A igreja lá no Antigo Testamento, com quem pertencia a lei das alianças, e depois do Antigo Testamento com Cristo, qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo pode fazer parte, sem nenhuma restrição, desse povo santo, em um só corpo. Deus não tem dois povos, Deus tem um só. E para você fazer parte desse povo, é por meio da cruz. Se você não crê no sacrifício de Cristo na cruz, como algo que salva a sua vida, então você não faz parte do povo de Deus. Mas se você crê, então você faz. Porque a cruz de Cristo uniu em um só corpo, que é a igreja, pessoas vindas, tanto de judeus, tanto de qualquer outra nação, por meio do Evangelho. E ele destruiu, por ela, a cruz, ela destruiu a inimizade. A cruz destruiu a inimizade entre os povos. Por isso, como eu já disse, a igreja não tem espaço para discriminação, para preconceito, para se achar melhor do que uns e achar melhor do que outros. A igreja, meus irmãos, é o único lugar da terra, a única instituição da terra que consegue colocar no mesmo banco um rico, um pobre, um europeu, um asiático, um judeu e um não judeu, colocar eles no mesmo banco e pregar a mesma mensagem para eles. Arrependam-se dos seus pecados, porque o reino de Deus está próximo. A igreja é a única instituição que em todo momento tenha uma só mensagem para qualquer pessoa, seja ela rica, seja ela pobre, seja ela vinda de um país, seja ela vinda de outro. A igreja tem a mesma mensagem para qualquer pessoa, porque todos precisam de Cristo. Todo mundo na mesma situação. E é isso que o Evangelho traz. Ele vai abolir a inimizade. Ele vai tirar a inimizade entre os povos. A igreja de Deus, meus irmãos, é um lugar onde o rico e o pobre pode apertar a mão e dizer: somos irmãos em Cristo Jesus. A igreja de Deus é o lugar onde o judeu e o não judeu pode apertar a mão e dizer: somos irmãos em Cristo Jesus e eu te amo em Cristo Jesus. Que outro lugar do mundo isso pode acontecer? Em nenhum outro lugar, só na igreja. Fique feliz por fazer parte desse povo, porque não existe outro lugar onde isso acontece, não. Eles até tentam acordos internacionais e diplomacia, conversa, mas não resolve, né? A gente vê que não resolve. O que resolve é Jesus, é o Evangelho, é a palavra do Senhor que está aqui na Bíblia sendo exposta. Além disso, Jesus fez mais coisa ainda. Ele veio evangelizar a paz, tanto aos que estavam longe, gentios, quanto aos que estão perto, judeus. Evangelizar, meus irmãos, no grego significa trazer uma boa notícia. Quando alguém chega para você e fala: olha, eu tenho uma boa notícia. Evangelizar, falar uma boa notícia. E no caso aqui, Jesus evangelizou paz. Jesus trouxe uma boa notícia para os povos. Que boa notícia é essa? A paz, a reconciliação com Deus. Quem estava longe de Deus, quem está afastado de Deus, quem está em uma vida em pecado, pode ter agora, pode ser reconciliada, se aceitar a Cristo, confessar, se arrepender e viver em novidade de vida para o Senhor Deus. Então ela tem agora paz. E essa paz não é só para quem está em Israel, mas é para todos
os povos. Não existe mais um lugar específico onde Deus deve ser adorado, mas é em qualquer lugar da terra, em qualquer povo, em qualquer língua. Em qualquer língua. Isso é muito interessante. É por isso lá em Pentecostes, quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, os apóstolos começam a pregar nas línguas de quem estava lá. Em vez deles pregarem só em uma língua, em hebraico, por exemplo, eles começam a falar das grandezas de Deus nas línguas de quem estavam lá, dos povos que estavam lá. Isso já é um prenúncio de que o Evangelho une povos, une pessoas diferentes. Porque quando o Espírito Santo desce, eles começam a pregar nas línguas daqueles povos que estavam lá ouvindo. Então eles tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho na língua deles. É como se entrasse um alemão aqui e eu começasse a pregar em alemão, sem nunca ter estudado alemão. Por quê? Porque o Evangelho une os povos. Não existe barreiras entre os povos. Eu achei interessante que uma vez eu estava vendo um vídeo de uma pessoa questionando a autenticidade da Bíblia, falando, se os apóstolos eram israelitas, se os apóstolos eram hebreus, por que eles escreveram o Novo Testamento em grego? Se eles eram hebreus, por que eles escreveram em grego ao invés de hebraico, que era a língua deles? Sabe por quê? Porque o grego era a língua que todo mundo falava em qualquer país. E o Evangelho é para ser divulgado em qualquer país. O grego era como se fosse o inglês de hoje. Qualquer país é uma língua universal. Por isso que o Evangelho ele é escrito em grego. Porque ele tem que ser divulgado, tem que ser entendido, ele tem que ser compreendido pelas pessoas. E você está lendo a sua Bíblia em português porque alguém teve esse senso de estudar o grego e traduzir para você ler, porque ele entendeu que os povos têm que ouvir o Evangelho na sua língua e entenderem, igual aconteceu em Pentecostes, as pessoas ouviram o Evangelho na língua delas, e hoje você está ouvindo na sua língua, porque é isso que o Evangelho traz. Jesus veio evangelizar essa paz. É Jesus que traz a paz. E mais, meus irmãos, Jesus nos faz ter acesso ao Pai em um Espírito. Por meio do Espírito Santo, por meio da obra de Jesus, nós temos acesso ao Pai. Lembra que era só o sacerdote que podia entrar na presença de Deus? Na verdade, o sacerdote, não o sumo sacerdote, e uma vez por ano, agora você pode entrar a qualquer momento. Porque Jesus trouxe acesso ao Pai em um Espírito. Agora, meus irmãos, que nós vimos como os gentios eram antes de serem alcançados por Jesus, o que Jesus fez, nós podemos ver agora o que eles se tornaram, o que eles podem se tornar se eles forem alcançados por Cristo Jesus. Vamos ver o que aconteceu. Isso está a partir do verso 19. Nós que estávamos longe das alianças, o que aconteceu com nós se a gente tem Jesus no coração? Verso 19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Lembra que antes a gente era como estrangeiro? Agora nós não somos mais como estrangeiros, nós somos concidadãos dos santos. O que é santos? É o povo de Deus, não é? As pessoas que que foram convertidas por Jesus, elas são chamadas na Bíblia de santos. Você, agora que foi convertido a Jesus, você agora é concidadão dos santos, você é cidadão junto com os crentes, você é um crente, você não é mais um estrangeiro, você é um crente. E mais, olha só que legal. Você, além de ser um cidadão do povo de Deus, um cidadão dos céus, Deus fez mais para você. Agora você se torna da família de Deus. Você agora faz parte da família de Deus. Deus se torna o seu pai. Quantos aqui gostariam de ser da família do Bill Gates? Da família do Elon Musk? Da família de um grande empresário? Quem aqui queria ter nascido na família real da Inglaterra? Mas eu quero dizer uma coisa. Você que tem Jesus no seu coração, você pertence a uma família muito mais poderosa, muito mais sublime do que isso. Você faz parte
da família de Deus, que é dono dos céus, da terra, do mar e de tudo que neles há. Você faz parte dessa família, que é muito mais poderosa do que qualquer outra família, de qualquer outro sobrenome aqui na terra. É o nome de Jesus, que está acima de tudo, e você pode fazer parte dessa família só por meio de Jesus. Só Jesus pode te trazer. E agora, meus irmãos, para concluir, Paulo vai comparar a igreja a um edifício. Olha só o que está escrito no verso 20. A gente que faz parte agora da família de Deus, nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então, meus irmãos, os apóstolos e os profetas, eles lançaram um fundamento. Que fundamento é esse? A palavra de Deus, o ensino das doutrinas de Deus. Quem lança fundamento é os apóstolos e os profetas. Por isso que eu não posso chegar aqui nesse púlpito e trazer uma doutrina nova, porque Deus não me chamou para trazer fundamento. Quem trouxe foram os apóstolos e os profetas. Acabou esse período, eles já lançaram o fundamento. Esse é o fundamento da igreja, é a doutrina, a palavra dos apóstolos e dos profetas. E essa palavra dos apóstolos e dos profetas, a gente sabe que os apóstolos e os profetas, eles não falavam de si mesmos. Eles falavam da parte de Deus. Homens inspirados falaram da parte de Deus. Então, esse fundamento é a palavra de Deus. E quem é a palavra de Deus encarnada? Jesus. Então, Jesus é o fundamento da igreja. E a palavra dele está aqui, que foi passada para os profetas, foi passada para os apóstolos, e os apóstolos repassaram. Simplesmente repassaram. Jesus é o fundamento, ele é chamado aqui de pedra angular, a pedra principal que sustenta um edifício. Sem Jesus, toda a igreja é desmoronada e cai, porque é ele que sustenta, é a palavra dele que sustenta, é a pregação da palavra que sustenta uma igreja. É a pregação da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é Cristo. Cristo é a própria palavra encarnada. Deus criou o mundo por meio de sua palavra. Ele disse: haja luz, haja isso, haja aquilo. E aí lá em João vai falar que todas as coisas foram feitas por meio da palavra, e sem ela nada do que foi feito se fez. E ele vai dizer que essa palavra é Jesus. Ele é o fundamento da igreja, quem sustenta a igreja é a pedra angular. E em Cristo, meus irmãos, todo o edifício que é a igreja ela vai crescendo em cima do fundamento. Não pode lançar fundamento novo, o fundamento já foi lançado. Ela vai crescendo em cima. O alicerce é a palavra de Deus. E aí a igreja vai crescendo, vai sendo edificada, vai sendo abençoada, vai crescendo, vai sendo usada para transformar vidas. Que nós possamos, meus irmãos, aprender com Deus nessa palavra de hoje. Que nós possamos entender que Deus não tem dois povos, Deus só tem um só, e esse povo é a igreja. E para fazer parte da igreja é só por meio de Jesus, e é Ele que traz a paz, a união entre os povos. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Passo a palavra para o pastor.